Maravilha. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Estou entrando aqui através deste meio de comunicação, né? A live aqui do Instagram. E eu senti no coração de compartilhar com os irmãos uma palavra e também fazer orações a todos aqueles que necessitam. E alguns amigos já começaram a entrar conosco aqui nessa live. Emerald Paint, tá em inglês o negócio aqui, hein? Emerald Paint Decoration, Pai do Senhor. Deus abençoe, seja bem-vindo aí à nossa live. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Estou sentindo o coração de fazer lives diariamente ou constantemente, assim, mais instrutiva, né? Para a gente comentar textos. Ah, o Felipe da Irlanda, varão. Que isso, hein? Pai do Senhor, varão. Como é que tá aí, meu amigo? Saudade de você já, hein? Manda um abraço aí para os irmãos. O pastor Cássio. Glória a Deus. Maravilha. Eu quero começar aqui lendo João capítulo 11. Quero meditar nessa palavra. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Eu vou começar aqui lendo o versículo 40, mas aí a gente vai analisar aqui alguns pontos. Se você puder compartilhar essa live, quiser também deixar o seu pedido de oração, tá? Nós podemos estar orando por vocês. E na medida do possível, você que é de Botucatu ou das cidades vizinhas aqui, precisar de uma visita pastoral, precisar de uma oração, pode contar conosco. Nós estamos à disposição para estar indo visitar os doentes, os órfãos. A nossa igreja, Assembleia de Deus de Ipiranga, aqui em Botucatu, ela está empenhada nesse trabalho evangelístico, né? Graças a Deus, né? O nosso pastor, o setorial aqui, o pastor Marcos Ladeia, ele tem dado essa liberdade para os irmãos do ministério, está fazendo esse trabalho. Então, nós estamos fazendo trabalho no pronto-socorro, nas praças, tá? Então, se você é de Botucatu, está precisando receber uma oração, você passa o seu nome aí, o seu endereço, e nós vamos até você, tá bom? Levar uma palavra, levar uma oração, e eu tenho certeza que Jesus é poderoso para operar na sua vida. Vamos meditar, meus irmãos, com muita calma, muita tranquilidade. João capítulo 11, versículo 40. Eu não quero aqui fazer um monólogo. Se tiver algum amigo que estiver assistindo essa live e quiser fazer algum comentário, pastor, eu quero comentar alguma parte desse versículo que eu acho interessante, compartilhar uma revelação da palavra para nós, você pode solicitar aí para entrar no vídeo aí. Eu não tenho muita experiência. Aí você também pode compartilhar conosco alguma revelação. Diz assim: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Glória a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos essa história da ressurreição de Lázaro. E peraí que eu vou até botar um fundinho musical aqui, viu, irmãos? Deixa eu botar um fundo musical aqui para deixar o negócio mais... Lembrando, irmãos, se você quiser entrar na live, eu tenho pouca audiência, irmãos, o objetivo aqui não é engajamento, mas se você tem algum apontamento aqui em João capítulo 11, vamos compartilhar, tá? Nosso objetivo aqui é cavar o texto, nosso objetivo aqui é extrair revelações da palavra de Deus, e eu vou só colocar um fundo musical aqui. Alguém recomenda algum aí? O bom, irmãos, é que a live ela fica salva, né? Então,
as pessoas vão poder assistir depois também. E a palavra de Deus, ela não caduca. A palavra de Deus, ela não envelhece, então. Glória a Deus. Aí, ó, vamos deixar aí. Queridos irmãos, João capítulo 11. Nós temos aqui a história da ressurreição de Lázaro. Eu quero começar aqui fazendo o seguinte apontamento. Nós temos aqui nesse texto, nós chamamos de binômio. Pastor, o que é um binômio? Esse termo, originalmente, ele é da matemática, ele foi extraído da matemática, né? Mas também ela pode ser usada dentro de construções gramaticais. E o que é um binômio? Binômio são quando dois elementos aparecem num texto. Esses elementos eles podem ser convergentes ou divergentes. Por exemplo, a ideia do binômio na matemática é a questão, por exemplo, do A mais B. A mais B. Então são dois elementos, eles podem convergir, eles podem trazer a mesma ideia, o mesmo significado, mas algumas vezes um binômio, ele também pode servir para traçar paradoxos, né? Para mostrar contrastes. E quando eu olho para João capítulo 11, eu vejo esse recurso aqui do binômio. Por quê? Porque nós temos aqui morte e ressurreição. É um binômio. Mas no versículo 1, irmãos, nós temos algo muito interessante que diz assim, ó, preste atenção. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Observe, irmãos, que o versículo 1 de João capítulo 11, ele começa falando sobre enfermidade. Lázaro, irmão de Marta e Maria, da aldeia de Betânia, ficou enfermo, e todos nós sabemos que essa enfermidade de Lázaro levou ele à morte. Pastor, onde está o binômio? O binômio está no versículo 5, vamos lá. Versículo 5 diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, irmãos, o versículo 5 de João capítulo 11 diz claramente que essa família era amada por Jesus. Então nós temos uma expressão aqui no versículo 5, e eu estou aqui com algumas anotações, né? A palavra amava, que é de egapa, que vem de ágape, que está no imperfeito do indicativo ativo, que significa ou simboliza um amor contínuo. Então veja bem, essa expressão amava, que vem de agapaó, no versículo 5, ela indica um amor constante, indica um amor contínuo. Nós entendemos, irmãos, que o amor de Jesus ele é o amor mais puro, é o amor mais sincero. Na verdade, Jesus ele é a personificação ou a encarnação do amor de Deus. Então Jesus ele ama na sua condição humana, mas Jesus é o próprio amor. Então o texto diz que Jesus tinha um amor por essa família. Você vai analisar o texto e você vai ver que essa família eles são chamados de amigos de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. E aqui está, irmãos, o binômio. Aqui está o contraste. Aqui está o paradoxo. Jesus amava essa família. Sim ou não? Amava. Mas a enfermidade chegou na casa. Então nós temos o amor e o sofrimento. Aqui está, como eu iniciei aqui esse texto, falando sobre o binômio.
são dois elementos que estão no texto, eles estão juntos, mas aqui nesse texto eles não convergem, eles divergem, porque amor e sofrimento parecem ser paradoxais. Amor e sofrimento parecem não combinar. E qual é, irmãos, o desafio aqui desse texto? Você pode reparar, irmãos, quando nós lemos aqui o discurso, né, dos amigos de Marta e Maria, quando viram o problema que Lázaro estava enfrentando, eles dizem assim: não poderia este, que abriu os olhos dos cegos, ter impedido que Lázaro tivesse ficado doente? Ou seja, os amigos de Marta, Maria e Lázaro, ao presenciarem a enfermidade de Lázaro, eles ficaram sem entender, dizendo: que amor é esse? Como pode Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, investido de toda autoridade, cheio do Espírito Santo, permitir que Lázaro viesse passar por essa enfermidade, viesse a enfrentar, irmãos, esse dilema que eles estão enfrentando? E é justamente isso, irmãos, que dá um nó na cabeça da gente. Por que Deus permite o sofrimento em detrimento do seu amor? Basicamente, irmãos, o discurso, né, eu localizei o versículo aqui, está no versículo 37, e alguns deles disseram: não poderia ele, que abriu os olhos dos cegos, fazer também com que este não morresse? Ou seja, os amigos de Marta, Maria e Lázaro estão dizendo assim: esse Jesus que é tão poderoso, curou cegos, fez tantos milagres, não poderia ter impedido que Lázaro viesse morrer? Que amor é esse? Né? Alguém pode perguntar: que amor é esse de Jesus? Se ele amava tanto essa família, por que não privou ela do sofrimento? É interessante, irmãos, esse assunto. Falar de sofrimento não é uma questão fácil de se resolver, nem no campo teológico, nem no filosófico. É difícil entender. Inclusive tem na teologia uma matéria que nós chamamos de teodiceia, que é a doutrina que tenta justificar a bondade de Deus em meio à maldade existente no mundo. E a pergunta central é: se Deus é bom e todo-poderoso, por que permite o sofrimento? Por que permite o caos? E quer saber de uma coisa, irmãos? Essa é uma pergunta que nenhum teólogo tem a resposta. Na verdade, irmãos, eu até penso que o grande problema dos teólogos de hoje é tentar responder a tudo. E nós não temos a resposta para tudo. O teólogo, ou o estudioso da palavra de Deus, ele tem que ter essa humildade de reconhecer que existem assuntos na Bíblia que nós não entendemos. Existem assuntos dentro da Escritura que a mentalidade humana é muito pequena, muito aviltante, não dá para alcançar, não dá para entender a dimensão daquilo que Deus está querendo mostrar e ensinar. Mas dentro da teologia nós temos uma matéria chamada teodiceia. E eu vou citar um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui Abacuque. Abacuque, ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, até quando, advérbio de tempo, eu clamarei e o Senhor não escutará? Olha que interessante. Abacuque prossegue essa oração dizendo: por que razão me fazes ver a iniquidade, me faz ver a vexação? O justo está prevalecendo sobre o ímpio. Abacuque está dizendo assim: Senhor, está tudo uma bagunça, está tudo virado de ponta cabeça, e o Senhor não está fazendo nada. O teu povo está sendo oprimido, o teu povo está sendo massacrado, eles estão pecando aqui deliberadamente, e o Senhor permanece em silêncio. O que é isso, irmãos? Teodiceia. Abacuque está tentando entender: Senhor, por que razão eu estou clamando e o Senhor não responde? E um ponto interessante aqui dentro dessa doutrina
é ver a prosperidade dos ímpios. O que Abacuque está dizendo? Senhor, eu não estou entendendo mais nada. A justiça não faz mais efeito. O ímpio está prevalecendo sobre o justo. Não é isso que parece estar acontecendo, irmãos? Parece que o ímpio leva vantagem em tudo. O justo faz as coisas com muita dificuldade. Dá errado. Não flui. A porta fecha. Mas parece que na vida do ímpio tudo funciona. Ele diz, eu vou abrir, ele vai e abre. Eu vou fazer, ele faz. E parece que há uma inversão de valores. E talvez você está ouvindo essa live aqui ou vai ouvir depois. Você está enfrentando esse dilema. Senhor, por quê? Eu sou crente. Eu não sou o santo nem a santinha da barroca, mas por que eu estou passando por esse processo? Eu tenho dado meu dízimo, eu tenho ofertado, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus. E por que parece que na minha vida está tudo amarrado? Esse é um dilema. Esse é um dilema. Nós temos outra história também, a história de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E Deus permitiu, irmãos, Jó passar por todo o processo que você já sabe. Jó perdeu tudo. E qual foi o pecado de Jó, meus irmãos? Jó não pecou contra Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Jó era fiel. E mesmo assim, Jó passou pelo sofrimento, mesmo sendo justo. Os amigos de Jó tentaram atribuir o sofrimento de Jó ao pecado. E assim quer a teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade, e deixa eu dizer aqui, irmãos, que eu creio na prosperidade. A prosperidade é bíblica. Mas a prosperidade bíblica, irmãos, é diferente da teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade é um movimento que surgiu, né, com Kenneth Hagin, um pastor americano, e, na verdade, para mim, o fundador da teologia da prosperidade foi o próprio demônio. Mas esse movimento da teologia da prosperidade, ela ensina que se você está em sofrimento, é porque você está sendo punido. E que a situação que você está passando é atribuída a um pecado que você tenha cometido. Nós entendemos, irmãos, dentro da Escritura, e nós sabemos que o sofrimento ele foi introduzido no mundo como consequência do pecado. Mas não significa que todas as vezes que eu peco, que Deus me pune, ou seja, não significa que todas as vezes que alguma coisa dá errado na minha vida, ou que eu passo por algum sofrimento, que Deus está pesando a mão. Alguém diz assim, vê a gente, por exemplo, desempregado, passando um momento difícil, vai dizer assim, ô meu irmão, se conserta. Tem alguma coisa na sua vida que está fora, tem alguma coisa na sua vida que não condiz. As pessoas atribuem o momento de dor, de sofrimento que você está passando a pecados. Mas a teologia bíblica, irmãos, a prosperidade bíblica, é uma prosperidade que ela advém de uma vida santa, fiel, de obediência a Deus. Ela vem como resultado, irmãos, de fidelidade, de obediência. Agora vejamos que a enfermidade chegou na casa, mesmo eles sendo amigos de Jesus. Mesmo Jesus declarando, João aqui escrevendo que Jesus amava essa família, a doença chegou na casa, e talvez você não entende, meu irmão. Talvez você está passando algum processo na sua vida, de sofrimento, de dor, em alguma área da sua vida, e você chegou até a pensar, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não quer mais nada comigo. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos na Escritura, nós vamos ver o seguinte, que Satanás, ele não entende o que é amor. Porque, irmãos, o amor carnal, ele é um amor que ele ama com base no que você tem. E a sociedade moderna é assim. As pessoas não te amam pelo que você é.
Elas te amam pelo que você tem, pelo que você pode oferecer para ela. Então esse é o amor carnal. Então se você tem, se você pode oferecer alguma coisa, as pessoas se aproximam de você, as pessoas juram lealdade a você, mas quando você não tem, as pessoas se afastam, as pessoas te abandonam, as pessoas viram as costas para você. Mas o amor de Deus, irmãos, é diferente, porque o amor de Deus é incondicional. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele nos ama apesar da nossa condição de sofrimento. O fato de você estar passando por alguma dor, por algum sofrimento, não significa que Deus não te ama, pelo contrário, Ele continua te amando com a mesma intensidade. Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores, irmãos. Olha a incondicionalidade do amor de Deus. Nós estávamos ainda em nosso estado de pecaminosidade, mortos, dentro de uma perspectiva espiritual, mas Deus, ele provou o seu amor, enviando Cristo para morrer por nós. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo. João capítulo 3, 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, sem que o mundo merecesse, sem que houvesse, irmãos, alguma coisa em nós que chamasse a atenção de Deus. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Então você precisa entender, irmãos, que esse sofrimento que você está passando não é o fim. É apenas um instrumento. Quando você olha para a Escritura, você vê que o sofrimento, de alguma forma, Deus usa o sofrimento para cumprir os seus propósitos. Isso está, irmãos, claro na Escritura. Deus usa o sofrimento como ferramenta para cumprir seu propósito. Então, a questão do sofrimento, ela tem mais a ver com o propósito do que com o que eu faço. E outra coisa, irmãos, Deus é especialista em transformar o mal em bem. A verdade é que ninguém quer passar pelo sofrimento. A verdade, irmãos, é que o sofrimento, se nós pudéssemos, nós pularíamos essa etapa. Mas nós precisamos entender, irmãos, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não desperdiça o sofrimento, meu irmão. O sofrimento, ele purifica. Meu amigo Daniel, Pai do Senhor, meu companheiro, saudade, meu irmão. O sofrimento, ele purifica, ensina, molda, redireciona e fortalece. Então nós precisamos entender, irmãos, que o sofrimento não é sinal de abandono. Nós precisamos entender que sofrimento forma caráter. Nós precisamos entender, irmãos, que sofrimento revela propósitos maiores. E sofrimento conduz à glória, porque Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. O sofrimento também, meus irmãos, nos ensina a depender de Deus.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Irmã Raquel Arruda, Deus abençoe minha irmã em nome de Jesus. Receba essa palavra, que o Senhor Jesus venha falar fortemente no seu coração. Então, meu irmão, guarde essa frase no teu coração: Deus te ama apesar do sofrimento. O amor de Deus por você, ele supera todas as dores que você passa. Então, por mais que você diga assim: ah, mas eu perdi alguém que eu amava, ah, mas a minha vida está difícil, mas entenda e confia que o Senhor ainda te ama. Interessante, irmãos, aqui no versículo 2 diz assim, ó: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e enxugou os pés com seus cabelos. Então, irmãos, é interessante que Maria era uma adoradora. Essa família, irmãos, como eu disse aqui na introdução dessa mensagem, já era uma família que tinha uma intimidade com Jesus. E mesmo assim eles passaram por esse processo. Mas eu quero entrar no versículo 3 e mostrar as atitudes de Marta e Maria diante do sofrimento. Preste atenção. Todos nós passamos por sofrimento. Isso não tem a ver com a tua fé. Isso não tem a ver se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim. Eu estou falando com a minha filha aqui. Tá ligado na tomada? Espera aí, meus irmãos. Problema técnico. Tá na tomada. Obrigado, thank you. Irmão, como eu ia dizendo, o sofrimento ele vem para todos. Sofrimento não escolhe quem tem estrela na testa. Isso não tem a ver se você é uma pessoa boa, se você é pessoa ruim, se você é honesta, se você não é. Todos passam pelo sofrimento. A nossa diferença, irmãos, é que nós temos a Bíblia. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco em todo esse processo. E a Bíblia para nos orientar ao que fazer diante do sofrimento. O que fazer quando as portas se fecham. Nós vamos aprender, irmãos, com Marta e Maria. O que é que Marta e Maria elas fizeram para alcançar o milagre? Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que Marta e Maria, elas enviaram um mensageiro até Jesus. Agora vamos pensar aqui no seguinte. Para você enviar uma mensagem para alguém, você precisa ter o endereço, o destinatário. Como é que você vai mandar uma mensagem para alguém? Você vai mandar um presente para alguém? Vai mandar uma correspondência para alguém? Se você não sabe o endereço. Então nós entendemos aqui, meus irmãos, que Marta e Maria, elas mandaram o mensageiro até Jesus. O mensageiro chegou lá.
significa que Marta e Maria sabiam o destinatário de Jesus. E a pergunta é: onde Jesus estava quando Lázaro morreu? Onde Jesus estava quando Lázaro morreu? E eu quero mostrar para vocês o seguinte, vamos lá. Se Marta e Maria mandaram um mensageiro até Jesus, é porque Marta e Maria sabiam a localização de Jesus. E qual era a localização de Jesus? Vamos olhar na Bíblia. Pastor, mas a Bíblia fala sobre a localização de Jesus? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu vou abrir o texto. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 40, diz assim: e foi Jesus para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João primeiramente batizava, e ali permaneceu. Onde estava Jesus quando Lázaro morreu? Jesus estava em algum lugar além do Rio Jordão, é o que diz o texto em João 10, 40. Em segundo lugar, Jesus estava em um local onde João estava batizando. Duas informações nós temos aqui: além do Jordão e lugar onde João estava batizando primeiramente. Agora vamos para João capítulo 1, versículo 48. Espera aí, irmão. Não é João 48, não. Anotei errado. Desculpa, irmão. 1, 28. João 1, 28. Diz assim, ó, presta atenção. Você lembra das informações de João 10, 40? Jesus estava além do Jordão. Jesus estava no lugar onde João estava batizando primeiro. João capítulo 1, versículo 28 vai dizer a localização que Jesus estava quando Lázaro morreu. Olha só. Estas coisas aconteceram em Betânia. Lembra das informações de João 10, 40? Primeiro, além do Jordão bateu. Segundo, lugar onde João estava batizando. Então, pastor, onde Jesus estava quando Lázaro morreu? Em Betânia. Só que tem uma coisa, irmão, não confunda. Na Bíblia fala, nós temos pelo menos duas Betânias. Essa Betânia de João capítulo 11, ela está ali a 15 estádios, mais ou menos a 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Essa Betânia, irmãos, de João capítulo 1, versículo 28, de João capítulo 10, versículo 40, é a Betânia da Pérea, que fica além do Jordão. Então Jesus estava na outra Betânia, lá na Pérea, a mais ou menos, irmãos, de 30 a 40 quilômetros de distância longe. Olha que interessante, irmãos, está aqui. Então a pergunta é, onde Jesus estava quando Lázaro morreu? Jesus estava a uns 40 quilômetros de distância. Mas aí surge algo mais interessante. Lembra que eu disse que se elas enviaram o mensageiro até Jesus, elas tinham que ter o destinatário, elas sabiam onde Jesus estava. Aí eu te pergunto, como Marta e Maria sabiam a localização de Jesus, se naquela época não tinha GPS? Hoje é fácil você descobrir a localização de alguém, porque nós temos satélites, GPS, mapas. Hoje através do celular, se for iPhone ainda, melhor ainda. Mas naquela época, Marta e Maria não tinha nenhum tipo de instrumento. Marta e Maria não dispunha, meus irmãos, de nenhum tipo de tecnologia. E a pergunta é, como elas sabiam a localização de Jesus, irmãos? Obviamente que nós não temos uma resposta escriturística, mas nós podemos inferir, nós podemos pensar.
nós podemos deduzir a partir do texto, e não há problema com isso, desde que não fira a doutrina bíblica. O que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? Como eu disse, Marta e Maria e Lázaro, uma família que tinha intimidade com Jesus. E quem tem intimidade com Jesus sempre sabe onde encontrá-lo. Quem tem intimidade com Jesus nunca se perde dele. Aleluia. Está entendendo, meus irmãos? Preste atenção. Marta e Maria sabiam a localização de Jesus, e quem tem intimidade com Jesus sabe onde achá-lo na hora da crise, sabe achá-lo na hora do sofrimento, meu irmão. Glória a Deus. Então Marta e Maria foram buscar ajuda em quem? Em Jesus, irmãos. Eu não sei como é que você se encontra nesse momento, qual é a dor que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando, mas não adianta nada você se afastar de Jesus, não adianta nada você se enclausurar, você se trancafiar, você criar uma redoma existencial e você dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você não pode sair, você não pode abandonar, você deixou de congregar, você já não vai mais na igreja. E a igreja, irmãos, é o lugar onde Jesus se manifesta por excelência. É o lugar onde nós temos comunhão com os irmãos. É onde nós podemos participar dos sacramentos. É onde nós podemos, irmãos, orar juntos, ler a palavra juntos. Marta e Maria nos ensinam que Jesus é o único que pode resolver o meu problema. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa live, você que vai ouvir essa live depois, segure essa palavra, guarde ela no seu coração, vai atrás de Jesus. Veja, irmãos, que Marta e Maria tinham um mensageiro que foi levar a notícia até Jesus. A igreja também tem um mensageiro, irmãos, e é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, glória a Deus. O mensageiro da terra, ele tem que sair do ponto A para ir até o ponto B. Mas o mensageiro, irmãos, que é o Espírito Santo, ele já está dentro de você. Ele já está no seu coração, ele habita em você. Então você deve acessá-lo. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele interpreta as suas orações, ele interpreta as suas lágrimas. Então você pode orar do lugar que você está. Isso não exime você da responsabilidade também de congregar, de estar na casa de Deus. Marta e Maria nos ensinam essa lição: eu preciso buscar a Jesus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, por exemplo, Mateus capítulo 8, Jesus ia passando, o leproso foi até Jesus, ele não ficou de braço cruzado esperando Jesus vir até ele, não. Marta e Maria mandaram o mensageiro até Jesus, e eu quero dizer para você nessa manhã que o mensageiro da igreja é o Espírito Santo de Deus, e ele já está comunicando as suas dores e a tua necessidade. Nessa manhã, irmãos, e eu vou ficar apenas com essa reflexão. Nós vamos parar aqui, nós estamos ainda no versículo 3, e se eu for discorrer aqui o texto de João capítulo 11, são mais de 50 versículos, a gente fica aqui até amanhã. Mas nessa manhã, qual é a palavra que você deve guardar? O sofrimento faz parte do processo. O sofrimento não tem a ver com o que você fez ou deixou de fazer. O sofrimento não tem a ver com você, tem a ver com Deus. O sofrimento, irmãos, não é ruína na vida do cristão, mas é propósito de Deus. Pastor, o que eu faço na hora do sofrimento? Vai buscar Jesus, irmão. Você tem um mensageiro, aleluia. Você tem um mensageiro, você tem um Espírito Santo que habita dentro de você, que intercede por você, aleluias. Então você precisa fazer o quê? Orar. Você precisa buscar a Deus. E com certeza o Senhor Deus vai te ouvir. Então, meus irmãos, por hoje é só essa reflexão que eu quero deixar. Vamos ver se Deus prepara, não sei se amanhã ou mais tarde, a gente possa avançar aqui nesse texto de João capítulo 11.
E se você quiser, você que vai ouvir essa live depois, se essa live chegar até você, você pode deixar o seu pedido de oração, nós vamos orar. Porque o Jesus que a igreja prega, ele ainda cura, liberta, transforma, renova e faz milagres. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Que essa palavra fique cravada em seu coração. Quero louvar a Deus por todos que deram uma passadinha aqui nessa live. Eu sei que nem todo mundo pode assistir até o final, porque tem compromissos e tranquilo. Mas eu louvo a Deus por você que pelo menos entrou, deu uma moralzinha aí. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço.